Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos indo aqui para um planejamento de estudo completo para o concurso do Conselho Federal de Serviço Social, cargo assistente administrativo, certo pessoal? No final desse vídeo, quem tem interesse, de concorrer nesse concurso para esse cargo vai estar em condições de estar competitivo no dia 2 de 2 de 2025, tá ok? Dados rápidos do edital, quem tiver interesse, dá uma olhada no edital, mas os dados rápidos, banca Consulplan, a data da prova 2 de fevereiro de 2025, remuneração 4.772,76, duas vagas mais cadastro de reserva e requisito nível médio, tá ok? Agora a gente vai entrar na análise das matérias que vão cair para o concurso de vocês, certo? Temos língua portuguesa, informática, direito administrativo e direito constitucional, matemática e conhecimentos específicos. Total de 50 pontos, nota mínima para aprovação são 50 pontos, e tem esse peso aqui para essas duas matérias, ok? Agora vamos para o planejamento de estudos em si. Qual é a ideia desse planejamento de estudos? Como nós estamos em reta final do concurso, não dá para ficar tentando criar um ciclo de estudos muito elaborado, passando todas as matérias de uma forma mais equivalente. Reta final é para tentar acertar a maior quantidade de questões na prova. E acabou. Então a gente tem que fazer uma análise racional da prova para verificar quais as matérias que têm um peso mais significativo, qual que tem um custo-benefício maior, porque a prova já é no dia 2 do 2, então está uma prova até relativamente próxima. Então vamos fazer uma análise pormenorizada aqui de cada uma das matérias para ver o peso delas e mais ou menos a quantidade de matéria que tem que ser estudada. Então qual é a ideia aqui? Peguei o peso, por exemplo, português, tem peso, são 10 questões, tem peso 1, então a pontuação dela é 10, ok? Entrando no site Estratégia Concursos, observei que para essa matéria, português, são 16 aulas, 16 PDFs. Isso dá uma noção, o PDF mais ou menos tem um tamanho parecido, mas é para ter uma noção. Então vamos colocar 16 aulas para essa matéria. Pegando a pontuação e dividindo pelo número de aulas, temos um critério aqui de prioridade 0,63, ok? Estão acompanhando o raciocínio? Eu estou querendo criar uma gradação de prioridade entre as matérias para ver quais têm o melhor custo-benefício de serem estudadas. Quais que você, estudando, tem maior chance de conseguir mais pontos, certo? E eu fiz isso para o resto das matérias. Só um ponto aqui. No edital fala que são 10 questões para informática, constitucional, administrativo e matemática. Eu criei essa distribuição aqui que eu acho que vai ser na prova, certo? Mas é possível que haja algum ponto de diferenciação, certo? Mas por final eu vou explicar para vocês como fazer ajustes nesse ciclo de estudos que eu estou montando para vocês. Segura um pouquinho aí. Vamos lá, informática eu coloquei como 2 questões, só que o peso é 2,5, então a pontuação já está para 5. Só que são 19 aulas. Assim, a prioridade dele fica 0,26. Direito constitucional, botei 3 questões com peso 2,5, pontuação 7,5, 8 aulas somente. Esse é o ponto. A pontuação é 7,5, só que são menos matérias para serem abordadas. Então, utilizando um viés de custo-benefício, eu encontrei esse fator aqui, 0,94. Da mesma forma, fiz administrativo, 7,5, só que agora é maior a quantidade de aulas. São 12, ok? Então, a prioridade dele reduziu para 0,63. Matemática, eu coloquei 2 questões com peso 2,5, deu 5 de pontuação, ficou 0,25 porque eles têm 20 aulas de matemática, certo? E por fim temos conhecimentos específicos que tem algumas partes de direito constitucional, direito administrativo, só que as aulas também foram divididas. Então,
toda essa parte de conhecimentos específicos, ele tem 20 questões e tem peso 2,5, gerando uma pontuação de 50, pessoal, muito elevada. Só que da mesma forma ele tem muitas aulas, então a matéria também bastante extensa. Mesmo assim, mesmo com essa quantidade grande de aulas, eles têm tanto ponto que ele ficou com o melhor índice de prioridade, que é 1,02. Okay? Então tem mais pontos do que aulas. Com essa ideia, eu criei essa escala de prioridades. Partindo desse pressuposto, eu peguei a que tem a menor escala, que é 0,25 e 0,26. Para criar um planejamento de estudos, eu tenho que criar um ciclo de estudos. Então, eu vou explicar para vocês o que é um ciclo de estudos. No dia, você não vai se preocupar em estabelecer, hoje eu vou estudar de 8 às 10, Direito Constitucional. À tarde, começarei a estudar 2 horas e irei até as 4 da tarde estudando direito administrativo. Não. No ciclo é simplesmente, observe essas colunas, A, B, C, D e F. Então, seria mais ou menos isso. A, depois vai para o B, depois vai para o C, D, E, e por aí vai. Aqui, ó, e F. Depois disso, retorna para o A. Então, esse é um simples ciclo de estudos, ok? Não importa o horário, não importa nada. O importante é você ir seguindo o caminho do ciclo quando chegar ao final, voltando. Quanto mais você girar esse ciclo, mais você vai estar revisando a matéria. Só que esse ciclo ele tem que ser racional. Você tem que dar mais prioridade para as questões que valem mais. Concorda comigo? Então, nesse caso aqui, como eu criei esse nível de gradação aqui, é possível observar que 0,25 e o outro tem 1,02. Vocês concordam comigo que esse 1,02 é um pouco mais de 4 vezes de prioridade do que a que tem menos? Então, se eu colocar... Porque no ciclo, pelo menos uma vez, a matéria tem que ser estudada. Porque se você botar nenhuma vez, essa matéria vai ser totalmente descartada. E existe uma quantidade mínima de questões que você tem que fazer. Então não dá para descartar uma matéria. Assim sendo, como o estudo é fundado em um ciclo, no mínimo, a matéria que tem menos prioridade tem que ser abordada uma vez. Aqui tem 0,25 de prioridade e 0,26 de prioridade. Então essas duas vão aparecer no ciclo uma vez. 1,02 é 4 vezes maior que 0,25. Assim sendo, os conhecimentos específicos serão apresentados 4 vezes durante o ciclo. Aqui está bem próximo também de 4 vezes, 0,94. Eu arredondo um pouco para frente. A parte de direito constitucional, por essa poucas aulas e muita pontuação, também está com prioridade. Então ele vai aparecer 4 vezes no ciclo também. Certo? Essa aqui, 0,63, você pode... 0,75 seria 3 vezes, mas estou arredondando para cima. Ela aparece 3 vezes no ciclo. E aqui também, direito administrativo 0,63, aparece 3 vezes no ciclo. Então qual é a ideia, pessoal? A ideia é fazer esse ciclo aqui, botar A, B, C, D, E e F, e ir incluindo as matérias novamente com base na quantidade de vezes que ela tem que aparecer no ciclo. Então, A, B, C, D, E e F. A E, que é matemática, e a B, que é informática, elas já apareceram uma vez. Então, elas já cumpriram sua função. Elas têm que aparecer uma vez no ciclo, certo? Só que o A tem que aparecer 3 vezes. Então, eu retorno aqui e volto para o A. B já foi, certo? Porque ele já apareceu no ciclo e vai ser apresentado só uma vez. Então, a gente vai para C, D e por aí vai, até se esgotar todas essas vezes no ciclo. No fim das contas, quando você distribuir durante esse ciclo todas as matérias, você vai ter um somatório de todas essas vezes no ciclo, que é 4 mais 1 mais 3 mais 4 mais 1 e mais 3. Então isso vai ser todas as vezes que você vai ver uma matéria durante esse ciclo. Esse ciclo eu indico de ser 60 minutos a 90 minutos, ok? Para estudar essa matéria. Se você tiver um pouco mais de dificuldade, você bota um pouco mais de tempo na matéria. Menos dificuldade, você bota menos tempo.
Conseguiram compreender? Então essa é uma tentativa de racionalizar essa reta final do concurso para entregar para vocês o melhor custo-benefício nesse final. Lembrem-se, o importante são os pontos. Vocês têm que conseguir os pontos necessários para passar, certo? Então foquem no racional, foquem nesse ciclo, distribuam essas matérias e quando chegar ao final do ciclo você só simplesmente retorna para o começo e vai ver tudo novamente, tudo novamente, tudo novamente. Não há para onde correr. Se seguir esse ciclo, necessariamente você vai estudar mais as matérias que caem mais, que tem mais peso, que tem mais prioridade. E estudar menos as matérias que têm menos, mas também vai estudar para garantir o mínimo ali ou para garantir uma boa quantidade de questões. Tudo isso com base no custo-benefício da matéria. Deu para compreender? Certo? Se tiver alguma dúvida, alguma questão, fique à vontade de colocar aí nos comentários o que vocês acham disso aí, certo? Um outro ponto. Todo esse planejamento é realizado com base numa análise racional das matérias, como se a pessoa, partindo do pressuposto que o concurseiro tem o mesmo nível em todas essas matérias. Só que isso não é uma coisa real. Cada concurseiro tem uma facilidade maior com a matéria, ou já estudou uma matéria anteriormente, ou não. Então, o que é o dever de casa de vocês? Pegar esse ciclo aqui, ok? Como base, e fazer pequenas alterações de acordo com a sua realidade. Você fala assim, poxa, Vitor, eu sou muito bom em português já. Não é necessário eu botar 3 vezes português no ciclo, mesmo que ele valha essa prioridade racionalmente. Mas eu sou muito fraco, por exemplo, em matemática. Então eu posso tirar -2 daqui, né? -2 daqui e colocar para cá. Para cá, para matemática, certo? Desculpa a confusão aqui, que agora bagunçou tudo, né? Então você pode tirar um ali do ciclo do 3, né? Tirar ou 2 e colocar mais um aqui, certo? Ou mais 2. Então você faz esse pequeno ajuste fino de acordo com a sua realidade, certo? Fechado? Então esse é o core, esse é a base para o planejamento de estudo e a base do seu ciclo de estudo. Só que todo estudo tem que ter uma revisão. Então, o que eu indico para vocês nesse final, nessa reta final, eu acho que não adianta fazer resumo, você perde muito tempo. Vocês estão vendo que são muitas aulas, olha a quantidade de aulas que têm que ser estudadas. Então não adianta ficar fazendo resumo nesse momento. Estudar a matéria e questões, pessoal. Revisão por meio de questões. Você pode usar até esse próprio ciclo mesmo, certo? Vamos dizer que vocês estudam todo esse ciclo com base em todas essas vezes do ciclo, completam, né, o ciclo inteiro. E a minha sugestão aqui, a revisão é simplesmente no início do próximo ciclo, na primeira aula da matéria do próximo ciclo, você retire 10, 15 minutos para fazer um bloco de questões referentes ao que você estudou no ciclo anterior, com o intuito de sempre dar uma refrescada, né? Realizar algumas questões, revisar, ok? Então, isso já resolve 2 problemas. Completou o ciclo, retorna. Quando você estiver na primeira aula, por exemplo, primeira aula de A, que é português, eu vou revisar o português das aulas que eu tive de português no último ciclo, entende? Na primeira aula. Mas isso é revisão rápida, nada, né? Pode dar uma olhadinha no material que você anotou, alguma coisa que você marcou, mas, por favor, faça algumas questões, 10, 15 questões, 20 questões, rapidinho ali, só para revisar, ok? Então essa é uma dica que eu dou de revisão. Então, estudo, planejamento de estudo e revisão. Ok? E por fim, você pode até, se em alguma dessas matérias você chegar a terminar todas as aulas, estudar tudo, finalizei, por exemplo, aqui Direito Constitucional tem 8 aulas, né? Ele vai aparecer 4 vezes no ciclo, certo? Então se você estudar, por exemplo, uma aula por ciclo,
Cadê ele? É o C, né? Uma aula por ciclo. É possível que em 2 rodadas de ciclo você já finalize todas as aulas de direito constitucional. Aí, qual é a minha sugestão? A partir daí, você pega, substitui toda a teoria por questões. Começa a resolver o máximo de questões da Consulplan de direito constitucional e com as matérias que são cobradas possível. Vai resolvendo, vai resolvendo, resolvendo. E toda vez que errar uma questão, anota a questão em um caderno de erros e vai anotando. E da mesma forma de revisão da teoria que eu fiz no começo do ciclo, dar uma revisada, você pode também, tipo assim, finalizei constitucional. Questões aqui, caderno de erro. Questões aqui, caderno de erro. Quando for recomeçar o ciclo, eu voltei aqui. Antes de começar novas questões, eu faço toda uma revisão do meu caderno de erros. Então, tudo que eu errei, eu faço esse ajuste, relembro, né? Ou posso até voltar na teoria, não entendi bem, busco uma videoaula para entender algum conceito que não ficou muito claro. Tá ok, pessoal? Então é isso. Se tiverem algum questionamento sobre esse plano, alguma sugestão também, deixa nos comentários. Por gentileza, se quiserem dar uma força aí pro canal, segue, compartilha, faz tudo que vocês quiserem aí. E estou aí para qualquer dúvida, mande aí que a gente vai tentando conversar. Espero que você tenha entendido o racional por trás do planejamento que eu estou tentando passar. Espero que tenham gostado e que isso possa ajudar vocês na prova, tá ok? Muito obrigado, e uma boa noite, boa tarde, bom dia. Até mais.